Foram 200 dias, 7 meses. Nesses 7 meses, muita coisa aconteceu. A ponto de, às vezes, a gente perder a dimensão dos avanços que nós tivemos nesse período. Aliás, avanços que não tem nada a ver com sorte, como alguns querem colocar. 5 pontos fundamentais de virada, de mudança, nesse primeiro semestre de 2023. O primeiro ponto foi a melhora na economia. Em 7 meses de governo Lula, o Brasil passou de uma perspectiva de crescimento de 1% para 2%. Passou de uma inflação em alta, que estava pegando na ponta, no bolso, a população mais pobre, para deflação no mês de junho. E puxada, sobretudo, pelo preço dos alimentos, que começou a cair. E ainda gerou 705 mil vagas de emprego formal, chegando à menor taxa de desemprego desde 2016. Segundo, o combate à fome voltou para o nosso país. O governo Lula, logo de cara, retomou o Bolsa Família com R$600 e ainda com R$150 a mais por criança em cada família. O Bolsa Família sempre foi um instrumento importante de combate à fome, porque essas pessoas que recebem vão pegar esse dinheiro, e é o que fazem, para comprar o básico para sobreviver. Isso é a diferença entre ter ou não ter um prato de comida para dar para os filhos. Além do Bolsa Família, foi retomado, e eu tive a honra de ser o relator, o Programa de Aquisição de Alimentos. Esse é um programa que muita gente não conhece, mas ele tem um papel fundamental desde o primeiro governo Lula. O que ele faz? Ele compra alimentos do pequeno agricultor familiar, aquele que muitas vezes não tem nem como vender. Acaba vendendo para o grande produtor a um preço mais baixo porque ele não tem como botar no mercado os seus produtos. O Programa de Aquisição de Alimentos compra desse pequeno produtor e faz com que esse alimento chegue nas regiões mais pobres do país, nas periferias urbanas, nos interiores. Terceiro, moradia. O presidente Lula cumpriu o compromisso de campanha e retomou logo em fevereiro o programa Minha Casa Minha Vida. E não só fez como era antes, retomou com novidades e avanços. Eu fui o vice-presidente da comissão mista da medida provisória do Minha Casa Minha Vida. E nesses debates nós conseguimos incluir pontos fundamentais, como por exemplo, o estímulo à construção de moradias populares em regiões melhores, onde tem mais infraestrutura, mais serviços públicos, como o estímulo a uma construção com tecnologias verdes e sustentáveis, a energia solar, ou ainda a priorização para a entrada no Minha Casa Minha Vida da população em situação de rua, de mulheres vítimas de violência, das pessoas que vivem em áreas de risco, de quem mais precisa. O presidente Lula também anunciou uma faixa do Minha Casa Minha Vida para ajudar a classe média, muitas vezes sufocada em dívidas, a ter a sua casa própria. O programa voltou melhor e mais completo, e no dia que entreguei a chave pro seu Francisco, ele me deu um abraço e falou: ô Boulos, eu tenho 70 anos e essa é a primeira casa que eu recebo na minha vida. Que me impactou, a gente continuou com o evento, entregou a chave, depois eu fui procurar, ele estava perto do palco, eu procurei ele, eu falei: meu companheiro, me fala, como assim você tem 70 na primeira casa da tua vida? E ele falou, contou a história dele. Saí do sertão, comecei a trabalhar desde cedo na roça. Meu pai batia na minha mãe veio comigo pra São Paulo, eu menino. Trabalhei de tudo que você possa imaginar aqui em São Paulo. Trabalhei catando latinha, trabalhei de chapeiro, trabalhei em indústria, trabalhei fazendo bico, tudo. Mas eu nunca, mesmo trabalhando a vida toda, nunca tive a oportunidade de ter minha casa. Sempre vivi do aluguel, pagava aluguel. Não tinha condição de financiar. E hoje eu tô tendo minha casa. E o que possibilitou ele ter a casa dele foi uma modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, que foi o programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Quarto ponto, ações de ministérios que foram fundamentais nessa retomada do governo Lula. Primeiro, recuperar ministérios que haviam sido extintos, quer dizer, o Ministério da Cultura com a Margarete Menezes, ou o Ministério dos Direitos Humanos com Silvio Almeida, Ministério da Igualdade Racial com a Aniele Franco, a retomada do Ministério das Cidades e aí a criação inédita da Secretaria Nacional de Periferias, foi assumida pelo meu companheiro Guilherme Simões, jovem negro periférico do Grajaú, extremo sul de São Paulo. Nós tivemos no Ministério da Saúde a Anísia Trindade da Fiocruz, recuperando mais médicos. Quem que tinha antes era Pazuello, eram os caras negacionistas que não acreditavam em vacina. Você tem um outro ambiente no governo. O Ministério da Saúde atuava contra a saúde, o Ministério dos Direitos Humanos com a Damares atuava contra os direitos humanos, e todos eles. Ana Moser no Ministério do Esporte, retomando políticas de esporte. A Sônia Guajajara com o Ministério Inédito dos Povos Originários, fazendo uma reparação histórica, a maneira como atuou na crise Yanomami. Nós temos um outro governo sinalizando
para um outro país. E o quinto ponto é o meio ambiente. Nós temos agora, em primeiro lugar, um presidente da República que coloca isso como pauta essencial, que foi lá em Paris e falou grosso com os países ricos, colocando a responsabilidade deles na crise do aquecimento global, mas ao mesmo tempo assumindo as nossas responsabilidades de redução de emissões de carbono, de meta de desmatamento zero, e não ficou só na meta. Aliás, nós tivemos no primeiro semestre uma redução de mais de 30% no desmatamento da Amazônia. Preciso destacar aqui também o papel importantíssimo da ministra Marina Silva, que é uma referência na pauta ambiental. Nesse semestre foram avanços importantes, mas é só o começo. Próximo semestre e o ano que vem nos colocam ainda muitos outros desafios. E esses são só